Atreu. Atreus, em grego, é filho de Kratos e Laufey e o deuteragonista de God of War, 2018. Para o Jotnar, ele é conhecido como Loki, nórdico, campeão do Jotnar e deus do mal. Mitologia nórdica. Loki é o astuto trapaceiro da mitologia nórdica. Seu pai é o gigante Jotun Farbalti e sua mãe é Laufey. Ele é irmão de Elbindi e Bileister. Com a giganta Angerboa, Loki é o pai de El, Jormungandr e Fenrir. Muito pouco se sabe sobre a família e o passado de Loki antes de ele vir residir em Asgard com os Aesir. Loki e Odin se conheceram enquanto este último vagava pelos mundos em uma de suas viagens. Embora as circunstâncias exatas de seu encontro sejam desconhecidas, sabe-se que, no final, os dois deuses decidiram misturar seu sangue em um juramento de lealdade, tornando-os irmãos de sangue. Após este evento, Loki viajou de volta para Asgard com Odin. Vida pregressa. Atreus foi concebido entre o semideus grego que se tornou deus da guerra, Kratos e um Jotun chamado Laufey, a quem ele chamava de Fai. Ele era uma criança doente e só recentemente ficou saudável o suficiente para viajar. Não se sabe muito sobre seu passado além do fato de que Kratos raramente estava em casa porque estava praticando o controle de sua raiva, que Atreus interpreta erroneamente como caça. Fai faleceu algum tempo depois, embora as causas ainda sejam desconhecidas. No livro complementar God of War, Lore and Legends, alguns detalhes sobre sua infância são fornecidos. Atreus criou um diário com a ajuda de sua mãe Fai, que lhe disse que era importante registrar seus pensamentos, fossem eles felizes ou tristes. Depois de anos de seu diário de prática, ele finalmente começou seu verdadeiro diário, uma ocasião que eles comemoraram jogando as páginas de prática no fogo. Em seu diário, Atreus anotou muitos incidentes sobre sua doença e sobre seu pai, a quem, ele observou, mal conhecia. Quando ele tinha idade suficiente, Fai o ajudou a fazer o Talon Bow. Atreus ficou extremamente feliz com esse arco e ficou surpreso ao ver que até seu pai lhe deu um sorriso ao vê-lo. Kratos testou a corda do arco, mas não disparou, o que surpreendeu Atreus. No entanto, Kratos elogiou Atreus por sua arma. Houve alguns casos em que os misteriosos poderes telepáticos de Atreus foram exibidos. No início, ele foi capaz de captar os sentimentos de uma ratazana na clareira de sua casa. Quando Fai soube disso, ela pareceu satisfeita, agarrando-o e dizendo que era especial. Mais tarde, ele acidentalmente ouviu os sentimentos de sua mãe, quando ela estava triste. Mais uma vez, ela sorriu quando percebeu isso e ficou mais animada. Por fim, no jogo de mensagens de texto God of War, A Call from the Wilds, ele percebeu a angústia de um servo na floresta que, com certeza, havia sido morto por um caçador. Atreus observa que a única coisa que ele nunca conseguiu ler foi o próprio Kratos. Deus da Guerra, 2018. Após a morte de sua mãe, Atreus encontra seu pai, que estava derrubando uma árvore que Fai marcou. Atreus ajuda seu pai a preparar o corpo de sua mãe para a cremação e pega a faca de sua mãe. Enquanto eles esperam que o corpo dela queime completamente em cinzas, Kratos ordena que Atreus casse veados para ver se ele tinha as habilidades para sobreviver à jornada para realizar o último desejo de sua mãe, para espalhar suas cinzas no pico mais alto de todos os reinos. Eles rastreiam e encontram um servo, mas Atreus atira com muita pressa e não consegue matar o servo com um único tiro, o que lhe rende uma repreensão de Kratos. Eles eventualmente encontram o servo e Atreus consegue incapacitá-lo, mas fica chocado quando Kratos ordena que ele dê o golpe mortal, já que ele nunca havia matado algo antes. Com a ajuda de seu pai, Atreus esfaqueia o servo na garganta. Infelizmente, seu sucesso durou pouco, pois um troll os atacou. Diante do perigo, Atreus ajuda seu pai com seu arco e flecha na luta que se segue e os dois matam o troll com sucesso. No entanto, Atreus perde o controle de sua raiva e continua atacando o cadáver, parando apenas depois que Kratos o traz de volta aos seus sentidos. Por causa disso, Kratos declara que o menino não está pronto para a viagem, para sua grande decepção, e eles voltam para casa. No entanto, um estranho chega à sua porta logo depois que eles voltam para casa. Kratos ordena que Atreus se esconda no porão enquanto confronta o estranho. Depois que Kratos luta e vence o estranho, ele volta para casa e ordena que Atreus se prepare para a jornada, declarando que sua casa não é mais segura. Enquanto eles viajam em direção à montanha mais alta da Terra, Atreus percebe que sua casa estava cercada por um bosque mágico de árvores que foi quebrado quando Kratos cortou uma árvore do referido bosque mágico, quebrando a proteção que ele fornecia. O menino e seu pai começaram uma missão para levar as cinzas de sua mãe ao pico mais alto do reino nórdico, que eles supõem ser a montanha mais alta visível para eles. Ao longo do caminho, eles encontram muitos monstros, como Draugr, Elvalkyrs e Revenantes.
Eles também encontram Brok, um ferreiro anão azul que afirma ter feito o machado da mãe de Atreus e oferece a ele serviços de comércio ou ferraria. Algum tempo depois na jornada, eles encontram um javali. Desta vez, Atreus acerta um golpe crítico no animal, mas é pego na emoção da perseguição e segue o javali, deixando seu pai para trás. Ele finalmente alcança o javali sendo cuidado por uma bruxa que diz que o javali é seu amigo. Eles seguem a bruxa até sua casa e a ajudam a curar o javali. Em troca, a bruxa os conduz por uma passagem secreta de sua casa, atribui-lhes uma marca para escondê-los de pessoas que atrapalhariam sua jornada, e uma bússola que os leva ao objetivo definido. Atreus e Kratos saem da casa da bruxa e pegam um barco. Eventualmente, eles chegaram a um lago, enquanto o menino identificava o estranho como Baldur. Eles encontram uma estátua submersa no meio do lago com uma escrita no meio da água, dizendo-lhes para jogar as armas ao lago. Quando Kratos obedece e joga o Leviatã no lago, eles invocam inadvertidamente Jormungandr, a serpente do mundo, cujo despertar faz com que o lago escorra e revela a estrutura anteriormente submersa, o Bifrost, embaixo e abrindo caminho para sua jornada. Atreus e Kratos continuam a pé e encontram Sindri, irmão de Brok que também é ferreiro e abre sua loja para eles também. Eles começam a escalar a montanha apenas para encontrar o caminho bloqueado por uma magia negra chamada Sopro Negro. Incapaz de passar, a bruxa chega e diz a eles que a única maneira de dissipar a magia é viajando para Alfheim e coletando a luz de Alfheim. Eles viajam de volta ao Bifrost e reativam o maquinário interno. Com as instruções da bruxa, os três reativam o Bifrost e viajam juntos para Alfheim. No entanto, eles descobrem que a luz diminuiu. Para piorar a situação, o feitiço que impede a bruxa de viajar pelos reinos entra em vigor e ela é puxada de volta para Midgard, deixando Atreus e seu pai se defenderem sozinhos no reino estrangeiro. Atreus e Kratos viajam mais fundo em Alfheim e se envolvem em uma guerra contínua entre seus habitantes, os Elfos Negros e os Elfos Claros. O primeiro, sendo a facção dominante, imediatamente considera os dois visitantes hostis e os ataca durante sua jornada. A dupla luta contra esses elfos hostis e outros monstros, eventualmente fazendo seu caminho para o templo e a luz de Alfheim alojada dentro dele. Kratos entra na luz e deixa Atreus com seu machado esperando. No entanto, Kratos não consegue sair depois de um longo período de tempo, deixando Atreus para se defender sozinho contra hordas de elfos negros com seu arco e machado. Um Atreus frustrado e preocupado acabou tirando seu pai da luz. Kratos, que não sabia quanto tempo havia se passado dentro da luz, repreende Atreus por puxá-lo para fora, fazendo com que o menino retrucasse seu pai por abandoná-lo. Com a luz coletada, Kratos imbui o arco de Atreus com a luz, permitindo que o menino crie pontes feitas de luz atirando flechas imbuídas de luz em cristais de luz. O poder recém-descoberto ajuda a dupla a sair do templo e depois de lutar e matar o líder dos Elfos Negros, Svartalfur, atravessa o Bifrost. No entanto, a frustração de Atreus com a aparente falta de empatia de seu pai o leva a acusar Kratos de não se importar com Fai. Kratos fica imediatamente irritado com a acusação e diz ao menino para deixá-lo chorar à sua maneira. Percebendo que seu pai sentia pena de sua mãe, Atreus imediatamente se desculpou. Kratos mostrou sua compreensão e admitiu que não foi fácil para seu filho também e os dois se reconciliaram. Com a luz de Alfheim em sua posse, a dupla volta para Midgard e a passagem bloqueada. Eles usam a luz para dissipar o sopro negro e entrar nas minas internas. Eles reativam o mecanismo do elevador interno, mas em sua subida são interrompidos por uma variedade de criaturas, e finalmente, Raislir, um dragão que reside nas minas. Eles afastam o dragão e saem das minas, mas encontram o dragão prestes a comer Sindri. Não querendo que o anão morra, Atreus momentaneamente distrai o dragão enquanto Kratos se move para atacá-lo. Enquanto Kratos luta contra o dragão, Atreus resgata Sindri e o leva para um local seguro, mas logo é notado pelo dragão. Ele avança sobre eles, deixando Atreus em um mecanismo de guindaste próximo. Atreus então espera pelo comando de Kratos para derrubar o guindaste, que Kratos usa para empalar o dragão em um cristal de seiva de árvore do mundo endurecida, matando. Um Sindri agradecido então dá flechas de visco a Atreus e imbui seu arco com um raio do dragão morto em gratidão. Ao se aproximarem do cume, Kratos percebeu que a alça da aljava de Atreus estava solta e usou um pedaço de visco para prendê-la. Subindo em direção ao pico, eles ouviram vozes lá em cima. Era o estranho, que Atreus identificou anteriormente como Aesir God Baldur, e seus sobrinhos Magni e Modi questionando um homem na árvore sobre o paradeiro de Kratos, agora ciente de que ele está viajando com uma criança, mas este último não pôde responder devido à marca da bruxa os escondendo. Depois que os Aesir partiram, pai e filho subiram ao cume, encontrando o homem na árvore, que se apresentou como Mimir, autoproclamado o homem mais inteligente vivo.
Apesar de sua própria autoconfiança de que eles estavam sozinhos, Atreus relutantemente seguiu as ordens de seu pai para verificar se o Aesir havia voltado. Posteriormente, eles explicaram seu objetivo a Mimir, que os informou que o verdadeiro pico mais alto de todos os reinos estava em Jotunhem, para a frustração de Atreus. Para provar seu ponto, Mimir mostrou a eles uma projeção de seu destino no único portal Jotnar. Mimir se ofereceu para ajudar pai e filho a chegarem a Jotunhem. No entanto, como Ode havia feito sua prisão de madeira invulnerável até mesmo para Mjolnir, Mimir pediu a Kratos que o decapitasse. Atreus tentou provar que ele estava errado cortando a árvore com sua faca sem sucesso. Ele então desviou os olhos antes que seu pai fizesse a ação. Eles então levam a cabeça de Mimir de volta para a bruxa para reanimá-la. No entanto, a bruxa ficou alarmada ao ver os braços de Visco na aljava de Atreus e ordenou que ele os entregasse. Atreus relutantemente cedeu ao comando deste pai. A bruxa então destruiu as flechas, chamando-as de mais, e fez Atreus prometer destruir qualquer outro Visco que encontrasse, antes de dar a ele suas flechas como compensação. Depois de reanimar a cabeça de Mimir, Atreus ficou surpreso quando a bruxa cuspiu em seu rosto e a cabeça a identificou como Freya, a ex-rainha dos Vanir. Seu pai ficou zangado porque a deusa não se identificou antes e disse a Atreus que eles deveriam partir sem ao menos agradecê-la. Agora que eles têm seu guia, Kratos exige informações sobre Baldur e como derrotá-lo quando eles o encontrarem novamente, ao que Mimir afirma que Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica. Em vez disso, a dupla pai-filho pede as informações com as quais concordaram, como entrar em Jotunhem. O trio viaja de volta ao Bifrost para consultar a Serpente do Mundo, segundo a qual eles precisam de 3 coisas: o cinzel de um gigante, a runa de viagem para Jotunhem e o portão que encontraram próximo à prisão de Mimir, e Mimir sabe onde eles podem obter um formão. A dupla chega ao cadáver de Tamur, mas percebe que o gelo é muito grosso para romper, então eles sobem até o topo do martelo e o soltam de suas correntes. Depois de um tempo, eles alcançam o cinzel, mas o caminho é bloqueado por Magni, que exige que eles se rendam. Kratos diz a Atreus para fugir, mas é interceptado por Mode. Durante a luta violenta e sangrenta, Mode decide usar esse tempo para insultar Atreus sobre sua mãe, fazendo com que Atreus perca os sentidos e ataque. Felizmente, Kratos mata Magni, enquanto Mode foge, com Atreus gritando para ele voltar e lutar contra ele. Infelizmente, sua raiva desencadeia o retorno de sua doença. Mais tarde, quando pai e filho retornam ao templo de Tyr para recuperar a runa de viagem, Mode os embosca e prende Kratos com um raio, dizendo que ele só ganhará o martelo de seu pai por padrão e como ele arruinou tudo. Atreus grita para ele parar, apenas para receber outro insulto sobre Fai, fazendo-o atacar o deus, mas é derrubado. Mode acrescenta que em breve será seu novo irmão. Atreus ativa sua fúria espartana, mas entra em coma. Depois que Kratos derrota Mode, Mimir sugere que ele o leve até Freya. O que ele faz? Ela o deixa entrar e diz que Kratos precisará encontrar o coração de Matugrelson, o guardião da ponte, mas diz a ele que seu machado será inútil, então ele corre para casa para tirar o pó de suas lâminas do caos. Depois que Kratos retorna de Helheim, Atreus se recupera e continua sua busca. Quando ele é perguntado por que ele está quieto, Atreus responde que ouviu seu pai chamá-lo de amaldiçoado e lamentou que ele não fosse o que seu pai queria e por sua maldição. Kratos diz a ele que ele é um deus, o que o surpreende, e Kratos explica que a maldição é uma vida inteira de miséria e trauma. Quando pergunta se pode se transformar em lobo, Kratos diz que pode surpreendê-lo. Quando Atreus questiona por que ele não é como seu pai, Mimir explica que todos os deuses são diferentes, apontando a habilidade sobrenatural de Atreus com a linguagem como uma de suas habilidades, que falta a Kratos. A dupla retorna ao templo de Tyr, onde Atreus ativa a tigela de areia que os leva a um labirinto semelhante a um corredor cheio de armadilhas mortais. Atreus e Kratos percebem que Tyr viajou pelo mundo aprendendo a cultura e a arte da guerra em muitos reinos, até mesmo no de Kratos. Atreus começa a se tornar arrogante e arrogante com o tempo, como gritar para Sindri sobre seu irmão ser mais talentoso do que ele e atacar os inimigos de forma imprudente. Depois de entrar na montanha, Kratos e Atreus encontram um Mode espancado, que explica que seu pai o havia espancado por sua covardia. Atreus o ameaça para recuar. Mode tenta atacar, mas é espancado demais para fazê-lo. Contra as ordens de seu pai, ele mata Mode com Kratos explicando sobre a ética de matar. Atreus ignora dizendo que ninguém se importava com ele de qualquer maneira. Quando Kratos diz que há consequências em matar deuses, Atreus pergunta como ele sabe disso. Kratos não responde. Após escalar o cume, Kratos ativa o portal para Jotunhem,
mas Baldur os embosca e após uma briga onde Atreus atira em seu pai com uma de suas flechas e tenta atacar Baldur de frente, os três acabam na sala de viagem onde Baldur tem Asgard trancado, mas Kratos em vez tranca em Elend e os três acabam sendo sugados. Após Kratos disciplinar seu filho, eles continuam sua jornada. Ao longo do caminho, eles percebem que Freya é a mãe de Baldur e ela lançou um feitiço sobre ele no torna invulnerável, mas incapaz de sentir qualquer coisa. Para retornar ao templo de Tyr, Kratos improvisou usando piras para permitir que um navio voasse. Mas devido aos constantes ataques das forças de El tentando detê-los, a proa do navio foi arrancada assim que chegaram ao templo de Tyr. De repente, uma ilusão de Kratos atacando furiosamente o que parecia ser seu pai. Ignorando a visão, Atreus instou seu pai a pular no momento em que eles estavam sobre o templo. Kratos rapidamente desdobrou seu escudo para amortecer a queda quando eles colidiram com uma seção anteriormente inacessível do templo. Mimir comentou que ambos eram loucos. Entrando nas câmaras adjacentes, que Mimir identifica como de Odin, eles encontram o painel que faltava sobre Tyr em seu cofre. Enquanto Kratos segurava Mimir no painel, ele observou retratando Tyr viajando magicamente, mas ficou confuso sobre por que os gigantes dedicariam um santuário a ele. Atreus então perguntou sobre as 4 runas nos cantos, mas Mimir corrigiu que eram símbolos de diferentes terras e Kratos concluiu que significavam guerra, reconhecendo a que estava no canto superior direito. Kratos observou que os olhos de Tyr eram joias como os de Mimir. Ao se aproximar do olho de Mimir, o painel de repente iluminou ilustrações ocultas, revelando planos secretos para uma chave para uma sala secreta que ninguém além de Tyr e os confidentes dos gigantes poderiam acessar, indicando que havia um caminho alternativo para Jotunheim. Enquanto desciam o elevador de volta para a sala de viagem do reino, Kratos perguntou a Atreus se ele viu a ilusão de si mesmo com um velho no navio, embora Atreus afirmasse não ter visto nada. Eles então realinharam a ponte com Midgard. Kratos questionou Mimir porque ele nunca mencionou que Baldur era filho de Freya. Mimir afirmou que sentiu tanto surpresa quanto consciência desse fato. Isso levou Kratos a perguntar novamente sobre a fraqueza de Baldur, fazendo com que Mimir repetisse sua negação de tal coisa. Kratos disse a Atreus sua suspeita de que Freya enfeitiçou Mimir para impedir que falasse sobre a fraqueza de Baldur. Mimir teorizou que Freya deve ter realizado esse feitiço quando sua cabeça estava à mercê dela ou quando ele deduziu a fraqueza de Baldur. Atreus então perguntou o que era aquela fraqueza, apenas frustrada quando o feitiço de Freya tomou conta de Mimir novamente. Kratos garantiu a ambos que a fraqueza de Baldur existe e eles só precisam encontrá-la se o encontrarem novamente. Quando eles se encontraram com Brok e pediram que ele fizesse a chave, Brok recusou categoricamente porque não era uma arma e que suas ferramentas seriam danificadas ao forjar um objeto tão delicado. De repente, Sindri aparece e oferece sua ajuda. Os irmãos Uldr então se reconciliam e forjam a chave para o trio, marcando-a com seu selo combinado. Atreus expressou sua alegria pela reconciliação. Usando a chave em outra seção do templo, eles se encontram embaixo da sala de viagem do reino e Kratos vê uma luz na porta de Jotunheim no teto. Depois de contornar as armadilhas de Tyr para liberar as correntes que prendiam a sala de viagem do reino para que Kratos pudesse girá-la. Subindo prontamente a estrutura, Atreus diz a Mimir o valor do trabalho em equipe e da cooperação, apesar de suas constantes brigas, para passar no teste de Tyr. Eles então alcançaram o objeto misterioso, que Mimir identificou como a Pedra da Unidade. Ele deduziu do painel na biblioteca de Odin que mostrava Tyr viajando pelos reinos entre os reinos. Retornando ao reino entre reinos, Atreus subiu em cima de seu pai enquanto eles saltavam do caminho da árvore do mundo. Com a Unity Stone protegendo-os, eles se encontram em outro galho com a torre Jotunheim do outro lado. Entrando na torre, Kratos inseriu a Unity Stone em um pedestal, fazendo com que a torre libertasse inimigos de outros reinos contra os quais eles tinham que lutar antes de finalmente retornar a Midgard. Enquanto eles tentam alinhar a ponte com Jotunheim, Mimir aponta que não há cristal de viagem para refratar a energia, e suspeita que Tyr usou os cristais Bifrost em seus próprios olhos como uma segurança final. Atreus lembrou que Mimir também tinha um cristal Bifrost, mas lembrou que precisava do outro, que Odin arrancou para impedi-lo de viajar. No entanto, ele suspeitava que Brok e Sindri pudessem conhecer seu esconderijo, pois ele os vira à espreita na montanha quando Odin veio para suas visitas. Enquanto questionavam os irmãos Uldr, Sindri sentiu náuseas. Brok declarou sua suspeita de que o olho perdido de Mimir estava em um compartimento escondido na estátua de Thor que Jormungandr devorou. Convocando a Serpente do Mundo, Mimir o convenceu a permitir que eles viajassem dentro de sua barriga para recuperar o olho, para desgosto de Atreus. Mas assim que eles recuperam o olho, uma força externa força a serpente a regurgitá-los nas margens perto do cadáver de Tamur.
Freya logo chega, perguntando o que aconteceu com Jormungandr. Atreus manteve distância de Freya por conselho de seu pai, sem saber se deveria confiar nela. Baldur então emergiu das águas geladas e culpa o pai e o filho por lhe custar tanto. Freya então tentou fazer as pazes com seu filho, mas ele pretendia matá-la por amaldiçoá-lo. Kratos decidiu intervir, alertando Baldur contra a busca de vingança. Quando eles começaram a lutar, Atreus implorou a Freya que fugisse, mas ela recusou, acreditando que poderia argumentar com Baldur. Ela rapidamente conteve Kratos com vinhas, mas Baldur rapidamente escapou de suas garras. Baldur aconselhou Atreus a desviar o olhar, mas ele se recusou a permitir que seu pai se machucasse, resultando no Aesir socando no peito. O colete de Atreus estava coberto de sangue, mas ele insistiu que não era dele. A mão de Baldur foi esfaqueada no pedaço de visco que Atreus usou para prender sua alça de aljava, quebrando sua maldição e tornando-o vulnerável. De repente, Freya restringe Baldur com videiras e reanima Tamur para agarrar Kratos e Atreus. Atreus então percebeu que Freya destruiu suas flechas de visco para evitar que a maldição de Baldur fosse quebrada. Além disso, seu feitiço em Mimir foi suspenso quando ele confirmou que Baldur era vulnerável. Eles foram então liberados de volta para a planície gelada onde sua batalha continuou antes de passar para o cinzel de Tamur. Atreus atirou suas flechas repetidas em Baldur enquanto elas saltavam do cinzel de volta ao chão. Baldur logo ganhou vantagem ao agarrar os dois pela garganta, agradecendo-lhes por realizar o que nem o próprio Alfater conseguiu. Kratos forçou Baldur a liberá-los com sua Spartan Rage e continuou a luta em um platô. Freya tentou parar a luta fazendo Tamur respirar um vento gelado. De repente, Atreus convocou Jormungandr em sua própria língua. A serpente do mundo atacou Tamur, forçando todos a voltarem para o chão onde a luta começou. Kratos segurou Baldur em um estrangulamento, mas Atreus convenceu seu pai de que ele havia sido espancado e não era mais uma ameaça. Kratos avisou Baldur para não ir atrás deles nem encostar em Freya. No entanto, Baldur não desistiu de sua vingança e começou a estrangular Freya. Freneticamente, Atreus implorou a seu pai para intervir e então Kratos afirmou que o ciclo deveria terminar quando ele quebrou o pescoço de Baldur, matando. Freya jurou vingança contra Kratos, para a grande indignação de Atreus com sua falta de gratidão. Freya então coagiu Kratos a revelar seu passado para Atreus. Ele explicou que era de um lugar chamado Esparta e seu caminho começou por se comprometer com um deus que lhe custou tudo. Ele matou muitos que mereciam e outros que não. Eventualmente, ele matou seu pai. Atreus perguntou se ser um deus era apenas assassinar a família. Kratos insistiu que eles precisam aprender a ser melhores. Freya então partiu com o corpo de Baldur. Enquanto voltavam para o templo de Tyr, Atreus se perguntou por que Baldur disse que eles lhe custaram tanto. Mimir expressou sua suspeita de que Odin provavelmente convenceu Baldur de que segui-los até Jotunheim traria sua cura, o que certamente era uma mentira. Quanto à pergunta de acompanhamento do menino sobre por que o visco prejudicou Baldur, o chefe explicou que, por mais poderosa que seja a magia Vanir, suas regras permanecem escorregadias e evasivas. Voltando ao Helm Travelrun, Atreus segurou a cabeça de Mimir para refratar a energia, finalmente abrindo o portal para Jotunheim. Mimir decidiu ficar para trás, acreditando ser um assunto de família e ficou com Brok e Sindri. Enquanto cruzavam para Jotunheim, Kratos confiou as cinzas de Fai e Atreus para o restante de sua jornada. Eles então entraram em uma caverna cheia de rostos de pedra de gigantes. Ao chegarem à saída, de repente as paredes começam a se desintegrar ao toque de Atreus, revelando profecias ocultas. A primeira mostrava Fai discutindo com os gigantes. Os outros descreveram todos os eventos de sua jornada, indicando que os gigantes haviam previsto sua história coletiva. Kratos corrigiu que tudo isso era para profetizar a história de Atreus. Ambos chegaram à conclusão de que Fai era de fato um gigante, tornando Atreus meio gigante e se perguntando por que sua mãe nunca lhes disse a verdade. Seu pai suspeitava que os enviará nessa jornada, sabendo que encontrariam essas profecias e confiava que ela tinha um bom motivo. Ele então concluiu que Baldur estava rastreando Fai o tempo todo, sem saber que ela era apenas cinzas. Atreus então escolheu colocar sua fé no plano de sua mãe, seja ele qual for, já que ela não errou nenhuma vez. Depois de espalhar as cinzas de sua mãe com seu pai, ele perguntou por que ele era chamado de Loki nos desenhos de parede que encontraram anteriormente, que retratavam sua jornada. Kratos então disse a ele que sua mãe queria chamá-lo de Loki, e especulou que este é o nome que ela disse ao Jotnar. No entanto, Kratos continua e diz que a convenceu a deixá-lo se chamar Atreus. Kratos conta a seu filho que seu homônimo era um grande guerreiro espartano que, ao contrário da maioria dos espartanos, era feliz e cheio de vida.
Durante e após as batalhas, ele enchia seus companheiros espartanos de esperança. Quando ele foi morto em batalha, o próprio Kratos o carregou de volta para Esparta em seu escudo e o enterrou pessoalmente. Kratos queria que seu filho se chamasse Atreus porque ele o enche de alegria. Atreus ficou maravilhado com esse relato, comentando que seu pai realmente lhe contou uma boa história. Atreus, você está pronto? Sim, mas... tive um sonho muito estranho. Fimbulvinter estava terminando. E Thor veio até nós, aqui em casa. Foi apenas um sonho. Mas parecia diferente. Parecia real. Parecia o futuro. Então vamos nos preocupar com isso amanhã. Hoje, ainda há coisas que podemos fazer. Venha. Atreus e Kratos sobre Ragnar e Thor. Depois de cumprir o último desejo de Fai, Atreus e seu pai voltaram para casa para um merecido descanso. Naquela noite, Atreus aparentemente teve um sonho sobre eventos futuros, com Fimbulvinter concluindo depois de alguns anos e Thor aparecendo em sua porta, possivelmente para se vingar dos dois pela morte de seus filhos e seu meio-irmão. Ele contou a Kratos sobre isso, mas este disse a seu filho que isso é algo que eles vão resolver outro dia e que o que eles fazem hoje é o que importa. Fimbulvinter. Um ano após a morte de Baldur, Atreus começa a escrever em seu diário mais uma vez, relatando o que aconteceu com o mundo. Ele comenta que a neve e o gelo pioraram a cada dia. Ele observa como eles agora passam todos os dias treinando e reunindo suprimentos, mas a caça se tornou muito mais difícil e ele pode ouvir o medo dos animais sobre uma tempestade que se aproxima, diferente de tudo que já foi visto antes. Ele observa que tanto ele quanto Mimir notaram que Kratos ficou desanimado, devido ao fato de seu pai saber que este inverno não é normal, mas um sinal predestinado do que está por vir e que ele não pode fazer nada a respeito, mesmo com toda sua força, pois está completamente fora de seu controle. Mimir diz que Odin tentou por séculos lutar contra esse destino, mas é um esforço inútil e a vinda de Ragnar não pode ser interrompida, nem pelos Aesir nem por Kratos. Atreus então pergunta a Mimir se seu pai poderia ou não matar Thor, uma questão que atormentava sua mente desde que ele teve o sonho do deus do trovão aparecendo do lado de fora de sua casa. Apesar de observar anteriormente que seu pai é o assassino mais assustador que ele já viu, Mimir responde que não sabe quem venceria uma luta entre Thor e Kratos. Em outro dia, Atreus escreve como matou o outro corvo. Ele observa como geralmente pode ouvir os sentimentos de um animal e os sentimentos dos pássaros são tão bonitos quanto as canções que cantam, mas esses corvos eram frios e silenciosos por dentro. Atreus observa que Odin deve ter lançado uma mortalha sobre seus espiões para que seus sentimentos não pudessem ser ouvidos. Um dia, Atreus percebe alguns lobos do lado de fora do portão aberto de seus quintais. Prendendo seu arco com flechas elétricas, Atreus sai para o pátio e nota que há 6 lobos andando perto do portão, erguendo seu arco. Percebendo Atreus, a matilha de lobos entra no pátio e forma um semicírculo ao seu redor e começa a uivar para o céu em uníssono. Atreus observa que ao ouvir os uivos sentiu um zumbido estranhamente familiar em sua cabeça e baixou o arco. Os lobos continuaram a uivar por 1 minuto, até que Kratos veio correndo do caminho do rio onde originalmente estava batendo a caça. Eles haviam capturado mais cedo naquele dia em preparação para o armazenamento, quando rapidamente fugiram e desapareceram na floresta. Ao chegar a Atreus, Kratos pergunta se ele está bem e lhe dá um olhar estranho. Ele respondeu que estava bem e Kratos perguntou se os lobos o atacaram. A pergunta quase fez Atreus rir, pois achou a ideia dos lobos atacando genuinamente engraçada, mas não tinha ideia do porquê. Atreus observa que continua pensando por que sua mãe queria chamá-lo de Loki, já que não soava como nenhum nome de Jotun que ele já tivesse ouvido falar. Ele sabe que deve significar algo importante, pois sua mãe nunca fazia nada sem um bom motivo. Outro dia, Atreus escreve como as coisas ao seu redor mudaram drasticamente. Ele pode sentir que a própria floresta está se preparando para algo e está com medo. O Lago dos Nove agora está completamente congelado e Odin bloqueou completamente o acesso à sala de viagem no templo de Tyr, interrompendo assim qualquer tipo de viagem ao reino. Ele observa que os Elvalkyrs também estão agindo de maneira diferente e são muito mais organizados. Sempre que ele e Kratos se envolvem em uma briga com eles, eles lutam um pouco, mas então recuam deliberadamente. Atreus não sabe se é porque estão esperando por reforços ou por uma ordem de ataque, o que frustra tanto ele quanto o pai. Ele observa que a cada dia mais coisas malucas começam a acontecer e ele não sabe se conseguirá continuar escrevendo em seu diário. Atreus então pede orientação a Laufey, deus da guerra, Ragnar. 3 anos depois da morte de Baldur, Kratos e Atreus estão treinando e sobrevivendo a Fimbulvinter.
Durante esses 3 anos, Atreus se tornou um lutador melhor e um alpinista habilidoso, e ele viajou por Midgard olhando para os santuários de Jotnar tentando descobrir uma maneira de impedir que o Ragnar ocorresse. Durante o longo inverno, Atreus encontrou provas de que Tyr, o deus nórdico da guerra, ainda estava vivo, mas não fazia ideia de onde estava localizado. Durante Fimbulvinter, Atreus tem rastreado pistas sobre como evitar Ragnar, e durante esse tempo ele aprendeu sozinho a magia de Jotnar, e devido à sua busca pessoal para encontrar Tyr, Atreus teve a ajuda de Sindri para encontrar a localização de Tyr. Durante Fimbulvinter, Kratos e Atreus encontram um par de lobos Speke e Svanna de um bando de invasores, e algum ponto depois disso, Atreus e Kratos encontram o lobo Fenrir, de quem Atreus cuida, mas ele acha difícil cuidar do lobo porque ele é doente, morrendo por algum tempo. Um dia depois de caçar veados, enquanto a dupla de pai e filho voltava para casa, os dois são atacados por uma vingativa Freya. Kratos e Atreus são forçados a lutar contra Freya, apesar de ambos tentarem convencê-la de que não querem lutar contra ela. A dupla escapa da ira de Freya novamente e volta para casa. Uma vez em casa, Atreus garante que Speke e Svanna estejam aquecidos e alimentados antes de verificar Fenrir. Atreus tenta se certificar de que Fenrir está comendo, mas Fenrir está tão fraco que não tem forças para comer, e Atreus conforta Fenrir, dizendo-lhe que ele pode ficar tranquilo e não precisa se preocupar com Atreus. E como Fenrir morre, Atreus, sem saber, transferiu a alma de Fenrir para sua faca. Após a morte de Fenrir, Kratos quer treinar Atreus para que ele possa controlar suas emoções, mas Atreus, triste e zangado por perder o lobo, pede a seu pai que o deixe enterrar Fenrir em paz. Aparência: Atreus é um menino de cabelos ruivos e rosto pálido com cicatrizes. A cicatriz em seu rosto é pálida, lembrando a marca que Deimos tem, possivelmente um sinal de grandeza. Ele tem sardas claras e olhos azuis gelados. Ele está vestido com couros e peles de pele. Além disso, a faixa em volta da cintura é notavelmente semelhante à tanga de Kratos durante seu tempo na Grécia, cor vermelha com padrões dourados ao seu redor. Ele chega até o quadril do pai e aparenta ter cerca de 10 anos. No entanto, em God of War, Ragnarok, ele parece ter entre 14 e 16 anos. Além disso, Atreus ficou mais alto, elevando-se até mesmo acima de Brok e Sindri, tem uma constituição mais volumosa e uma voz mais profunda. Personalidade: mas nós somos deuses. Podemos fazer qualquer coisa. Nós. Querer. Atreus antes de matar Mode. Atreus é uma criança feliz e curiosa que é gentil com os outros quando conversa com eles, acreditando que deve ajudar as pessoas, estejam elas vivas ou mortas. Ele gosta de explorar e aprender mitologia nórdica, particularmente de Mimir e Freya. Quando era criança, Atreus aprendeu várias línguas nórdicas e a caça com sua mãe. No entanto, sua disposição gentil inicialmente o deixou hesitante em tirar uma vida, fosse um servo inocente ou um troll que atacou seu pai. Apesar disso, Atreus constantemente tenta provar a seu pai que ele pode cuidar de si mesmo. Está implícito que ele se sente indesejado por seu pai e que esse sentimento de rejeição é o que o leva a se tornar um guerreiro melhor. Por ter crescido com ele, Atreus não mostra absolutamente nenhum medo de Kratos, e como sua madrasta Lisandra, não hesita em chamar seu pai quando ele precisa. Ele também era ingênuo inicialmente, muito parecido com sua meia-irmã Calliope. Atreus tem muitas falhas decorrentes de sua juventude e inexperiência, mas parece também ter herdado algumas das características negativas de seu pai, principalmente sua raiva e excesso de confiança. Ele atacou o cadáver de um troll em uma fúria cega e ficou muito furioso com a provocação incessante de Mode. Quando Atreus aprende sobre sua divindade, lentamente começa a mudá-lo devido a um mal-entendido sobre o que significa ser um deus, em conjunto com o desejo de seu pai de que ele seja melhor. Nesse ponto, ele fica arrogante e impulsivo, tornando-se rude com Sindri e mandando calar a boca sobre sua rivalidade com o irmão por considerá-lo um problema mesquinho, e dizendo a Mimir para ficar quieto após este comentar sobre sua nova mudança de atitude. Ele também costuma atacar imprudentemente na batalha sem hesitação. Logo, ele não tem problemas em tirar uma vida, como quando mata Mode, acreditando que ser um deus lhe dá o direito de fazer o que quiser. Isso também o torna muito descuidado na batalha. Isso fica evidente durante uma luta com Baldur. Atreus desobedece às ordens de seu pai de recuar, fazendo com que os dois sejam teletransportados para El. Depois de ser repreendido por Kratos por seu comportamento, Atreus retorna à sua personalidade anterior em sua maior parte. Depois de testemunhar a tentativa de Baldur de matar sua própria mãe e descobrir a verdade sobre o passado de Kratos, Atreus se torna muito mais humilde. Ele sente repulsa pela ideia do ciclo de patricídio depois de saber da morte de seu avô Zeus nas mãos de Kratos. Ao derrotar Baldur, Atreus até o lembrou que Baldur foi derrotado e não era mais uma ameaça, um conselho de Kratos que Atreus arrogantemente falhou em atender antes.
Apesar de aprender sobre sua divindade, ele ainda mantém suas qualidades infantis. Ele também mantém sua compaixão, como visto quando ele tenta proteger Kratos durante a batalha final contra Baldur. Outra coisa digna de nota é sua contínua devoção ao pai. Atreus não parecia perturbado ou desanimado com a admissão de seu pai de matar alguém de sua própria família, e talvez tenha visto isso como seu pai finalmente se abrindo para ele. Atreus continuou ao seu lado enquanto espalhavam as cinzas de sua mãe e continuavam a conversar com ele. Atreus também demonstrou se importar bastante com Midgard, certamente mais do que Kratos, pois depois de perceber a importância de ter as Valquírias restauradas por serem elas as que impedem que os mortos invadam Midgard, ele rapidamente concordou, enquanto Kratos não se importava. Que a prisão das Valquírias significa que ele transbordará com as almas dos mortos. Poderes e habilidades. Não sei o alcance de sua divindade, mas com o tempo, aprenderemos. Kratos para Atreus. Poderes. Provavelmente por ser filho do ex-deus da guerra do Olimpo e gigante do gelo, Atreus possui habilidades físicas sobre-humanas consideráveis, mas devido à sua idade e anos de doença, ele é significativamente mais fraco do que deveria ser. Depois que Kratos conta a ele sobre sua origem, sua doença diminui e parte de seu poder aparece gradualmente. É digno de nota que, devido à sua tenra idade, Atreus ainda não descobriu a extensão de suas habilidades, pois Mimir observou que ele tem um grande potencial graças à sua herança única. Força sobre-humana. Embora não tenha o mesmo nível de seu pai, Atreus parece ter um nível decente de força sobre-humana, já que ele foi capaz de ajudar seu pai Kratos a empurrar o martelo de Tamur, embora o quanto o movimento de Atreus está realmente contribuindo é desconhecido. Ele também aparentemente tem poucos problemas em brandir o machado Leviatã, que é quase tão grande quanto ele. Ele era capaz de cambalear Baldur e fazê-lo sangrar. Essa força, no entanto, parece ser irregular enquanto Atreus luta para levantar um Psen preso em sua cabeça no templo de Tyr. Isso pode ser atribuído à sua doença, tornando-o mais fraco do que deveria. Sua força aumenta em muitas ordens de magnitude enquanto está na forma de urso. Ele provou ser um grande desafio para seu próprio pai, e mais tarde foi capaz de dominar e matar uma valquíria. Resistência sobre-humana. Embora não seja tão grande quanto seu pai, Atreus tem uma resistência tremenda para sua idade e é capaz de percorrer longas distâncias pela floresta e participar de longas batalhas sem mostrar sinais de fadiga. Mais notavelmente, ele foi capaz de lutar contra vários elfos sozinho em Alfheim por um longo período de tempo enquanto Kratos estava preso na luz. Agilidade sobre-humana. Ao contrário de suas outras habilidades que são inferiores em comparação com seu pai, Atreus mostra estar no mesmo nível de Kratos em termos de agilidade, já que ele saltou grandes distâncias e caiu do alto com aparentemente pouco ou nenhum desconforto. Faz grande uso de sua agilidade em combate. Durabilidade sobre-humana. Atreus, aparentemente herdado do status de seu pai e mãe como um dos mais poderosos de suas espécies, tem durabilidade e resiliência sobre-humanas consideráveis. Assim, ele pode resistir facilmente a ataques e quedas de grandes distâncias com pouco ou nenhum dano. Ele também sobreviveu a um soco poderoso de Baldur sem nenhum dano duradouro durante a última batalha contra ele. Embora aparentemente incapaz de tolerar os ambientes extremos, assim como seu pai, considerando suas repetidas reclamações, Atreus mostra-se capaz de sobreviver em El e Muspelheim sem sofrer nenhum dano visível. Fator de cura regenerativo. Atreus também possui um fator de cura regenerativo, embora muito menos poderoso do que as habilidades regenerativas de seu pai devido à sua tenra idade. Ao puxar a faca que Baldur empalou em seu braço direito, ele se curou rapidamente sem sinais de ferimentos. Ferido em sua luta contra seu pai quando se transformou em um urso, Atreus foi capaz de se concentrar para curar conscientemente seus ferimentos quando guiado por seu pai. Inteligência aprimorada. Para alguém de sua idade, Atreus já exibe um nível muito alto de inteligência, sabedoria e compreensão. Até Freya comentou sobre a sabedoria e inteligência superior de Atreus, apesar de ser tão jovem. Dada a sua tenra idade, sua inteligência já impressionante ainda não se desenvolveu e amadureceu completamente. Habilidades linguísticas. Além das línguas ensinadas a ele por sua mãe, Atreus tem um talento quase sobrenatural para entender línguas escritas e faladas das quais nunca ouviu falar ou leu antes, traçando suas conexões. Ele explica para Kratos que ele só consegue ler algumas palavras e letras, mas geralmente é o suficiente para entender o que a frase está tentando dizer. Com cifras de linguagem, Atreus pode aprender rapidamente a ler as línguas Niflheimr e Muspelheim. Dada uma ânfora de vinho lemosiano da terra natal de Kratos, Atreus foi capaz de aprender a ler algumas das palavras em grego. Até Mimir, o homem mais inteligente dos 9 reinos, nota as capacidades linguísticas de Atreus para alguém de sua idade.
Zoolinguismo. Ele pode até entender alguns animais, pois entendeu o que o animal de carga de Brock estava sentindo e pôde ouvir a tartaruga gigante acima da casa de Freya e entender que seu nome era Shaorli. Línguas nativas. Ele podia entender a língua nativa falada pelos anões e elfos negros. Linguagem da alma. Ele também foi capaz de entender uma alma que se prendeu dentro de um anel mágico, que se colocou lá para escapar de um devorador de almas. Ele pode até usar isso para se comunicar emocionalmente com os animais. Línguas mortas. Ele foi capaz de formar uma frase na língua morta da serpente do mundo, apesar de ouvi-la apenas algumas vezes. Ele foi capaz de ler o idioma da máscara, algo que nem mesmo Odin poderia fazer. Memória fotográfica. Ele também mostrou uma memória idética, sendo capaz de dar uma olhada em uma runa muito complexa e memorizá-la instantaneamente sem esquecê-la. Spartan Rage. Atreus tentou usar Spartan Rage quando Modi tentou matar seu pai e zombou de sua mãe, mas devido à sua falta de experiência e destreza física, ele desmaia logo depois do estresse. Sua fúria espartana se manifesta quando ele se transforma em um lobo poderoso que pode facilmente dizimar seus inimigos e se regenerar instantaneamente de ferimentos. Metamorfose. Durante os eventos de God of War, Ragnarok, Atreus descobre que pode assumir a forma de certos animais, incluindo um urso monstruoso e um lobo, mas pode se transformar em outros animais. Essas transformações lhe dão maior força física e agressividade. Sentidos sobre-humanos. Ele afirma em muitas ocasiões que pode sentir outros seres e seus pensamentos e emoções, incluindo seu poder, e pode ouvir vozes por causa dessa habilidade. Atreus também percebe a mudança em sua casa quando Kratos corta as árvores marcadas. Cognição paracronal. Possivelmente devido à sua herança Jotun, ele foi capaz de experimentar sonhos precognitivos subjetivos do futuro. Antes de perceber que era meio Jotun, ele mencionou que sonhava em ser comido enquanto estava na barriga de Jormungandr. Após a busca de sua mãe e sua herança ser revelada, Atreus tem um sonho profético sobre o futuro, quando Fimbulvinter está terminando e Thor aparece na frente de sua casa. Lançamento de feitiços. Com sua habilidade para idiomas antigos, Atreus mostrou a habilidade de lançar vários feitiços. Às vezes, ele pode até usar seu arco encantado para lançar feitiços. Invocação espiritual. Ele pode lançar um feitiço que lhe permite invocar ajudantes espirituais para ajudá-lo a lutar. Manipulação da alma. Ele pode até extrair as almas dos seres vivos e transferi-los para outro corpo ou armazená-los em um objeto. Ele foi capaz de, sem saber, colocar a alma de Fenrir em sua faca, que ele então colocou no corpo de Gar. Ele também usou essa habilidade para extrair a alma de Odi e colocá-la em um Jotun Joyride, incapacitando-o efetivamente. Habilidades. Combatente adepto. Embora não seja tão poderoso ou experiente quanto seu pai, Atreus é um combatente bastante habilidoso por si só. Ao longo de sua jornada, Atreus prova ser um aprendiz rápido, pois suas habilidades avançam consideravelmente em comparação com quando começaram, dependendo das atualizações do jogador. Ele é capaz de tirar proveito de seu pequeno tamanho e combinar suas habilidades de arco e flecha com feitos acrobáticos, como incapacitar Draugr escalando-os e sufocando-os com seu arco para dar a Kratos uma abertura ou disparar flechas no ar. Quando Kratos o deixou sozinho para coletar a luz, ele foi capaz de matar ondas de elfos negros sozinho antes de decidir resgatar seu pai. Em combate, Atreus efetivamente atua como um suporte e uma extensão de Kratos, permitindo que a dupla combine seus estilos de combate em um ataque sincronizado. A exibição mais impressionante desse trabalho em equipe é durante a luta final com Baldur, onde Atreus ajuda seu pai a derrubar o poderoso deus com uma combinação de arco e flecha, acrobacia e combate corpo a corpo. 3 anos depois, durante os eventos de Fimbulvinter, Atreus se desenvolveu ainda mais como lutador. Ele é capaz de se manter em combate com seu pai e também é capaz de lutar contra vários inimigos sozinho. Outra exibição impressionante de combate é mostrada durante Ragnarok durante a luta final com Odin, onde Atreus ajuda seu pai e Freyja a derrubar o Allfather com uma combinação de acrobacias e combate corpo a corpo. Habilidades de tiro com arco da equipe. Atreus usa um arco como sua principal arma em combate. Ele pode usá-lo não apenas para atirar nos inimigos, mas também como uma arma contundente, semelhante ao bastão em combate para acertá-los ou sufocá-los. Suas habilidades de tiro com arco foram melhorando ao longo da jornada. No começo ele estava muito distraído e não tinha uma pontaria precisa, mas foi ficando mais calmo e isso melhorou sua pontaria. Suas habilidades de tiro com arco melhoraram rapidamente durante a jornada, tanto na velocidade de mira quanto na velocidade de ataque. Mais tarde, ele foi capaz de atirar flecha após flecha. Atreus demonstrou isso quando ele e Kratos lutaram contra Baldur pela última vez. A Shamanship. Vale a pena notar que Atreus foi capaz de usar o machado de sua mãe em combate quando Kratos o emprestou a ele, embora não tenha sido mostrado quão proficiente ele era com ele. Armas.
Talon Bow. Atreus empunha um arco e, desde que não esteja distraído, é um arqueiro habilidoso. Ele também é proficiente em usar o arco como uma arma contundente, permitindo-lhe tropeçar ou sufocar seu adversário. Seu arco de garra também é infundido com algumas habilidades elementares que aumentam suas flechas, como flechas de luz. Depois de receber a corda do arco encantada de Freya e fazer Kratos executá-la através da luz de Alfheim, Atreus foi capaz de reativar a magia dos elfos contida em certa arquitetura élfica. Também permite que Atreus enfraqueça o inimigo e o atordoe com as flechas atadas com a luz de Alfheim. Flechas de choque. Depois de encantar o arco com as propriedades de um dente de dragão, ele ganhou a habilidade de disparar flechas elétricas. Essas flechas permitem que Atreus desencadeie uma explosão das seivas de uma árvore do mundo. As flechas elétricas também chocam e paralisam várias vítimas, pois podem quicar várias vezes entre os inimigos. Flechas de visco. Atreus também recebeu essas flechas de Sindri, mas a maioria delas foi destruída por Freya porque, sem o conhecimento de Atreus e Kratos, o visco é capaz de quebrar o feitiço de imortalidade colocado no filho de Freya, Baldur. Sindri mencionou que era perfeitamente ponderado e mais reto do que Heimdall, embora não tivesse nenhum impacto real na jogabilidade em si. Fafnir. Anteriormente, além do arco que ele empunha, Atreus também empunha uma faca que pertenceu à sua mãe Fai. Ele a usa como arma secundária e a usou para matar um servo. A faca foi destruída depois de ser usada para salvar seu pai de ser morto por uma armadilha quando ele enfiou a faca em um mecanismo de engrenagem. Faca de Atreus. Depois que Atreus sacrificou a faca de sua mãe para salvar seu pai, ele recebeu uma nova faca de seu pai. A nova faca foi uma das duas facas que Kratos fez no dia em que Atreus nasceu. Era feito de uma mistura de metais da terra natal de Kratos e metais das terras em que eles estavam atualmente. Uma das facas foi feita para o próprio Kratos e a outra faca foi feita para ser dada a Atreus no dia em que ele estivesse pronto para empunhá-lo. Atreus, em sua arrogância após descobrir que era parte Deus, observa que a faca é muito melhor do que Fafnir. Ingrid. Atreus, enquanto em Asgard, obteve a espada de Freyr, que Odin chamou de Ingrid. A espada mais tarde retornaria ao seu mestre. Tradução de runas. Nota: as traduções são feitas por fãs e estão sujeitas a erros, assim como o uso das runas pelos desenvolvedores. A tatuagem em seu pescoço se traduz em Lognugr, que significa mente estável. Ele tem 2 vezes circulando seu braço direito, traduzindo-se como Apskir e significando tiro de sorte ou sorte para acertar. Então, descendo o círculo, ele tem 2 vezes em uma linha contínua. Traduz-se para STJRKR Arnum, que significa braço forte, braço hábil ou braço principal. E nas costas da mão, traduzindo para Ra1 e significando mão rápida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!